Salve fiel, salve nação corintiana, segunda-feira, começo de semana, essa semana tem um Corinthians de volta em campo contra o Atlético Paranaense, tem novidade para essa partida, Thales Magno e Alex Santana devem ficar à disposição, informação sobre o Flamengo dificultando a venda do Hugo Souza para o Corinthians, o Flamengo não está aceitando as garantias do Timão e pode estar acontecendo uma reviravolta com o goleiro do Timão, hein, fiel? Informação sobre o jogo contra o Atlético Paranaense e escalação, muito mais. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva, direto do Parque São Jorge, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Corinthians. Antes, que prometem fazer uma dupla do barulho, né? Já fizeram uma dupla muito interessante no jogo contra o Internacional. O Memphis deu assistência para o gol do Yuri Alberto e isso deve acontecer mais uma vez nesta partida contra o Atlético Paranaense. Pelo menos é esta a expectativa, sobretudo porque agora o Memphis está em forma, né? Está com o tanquinho em dia, né? Está com a barriga de tanquinho em dia. Então, com isso, o Memphis deve fazer a diferença. Olha o Memphis, olha a barriga de tanquinho do Memphis. Deve fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. O homem tá forte, tá pronto para fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. E a novela Hugo Souza continua, não tem nada mais chato do que essa novela Hugo Souza. A informação que eu tenho é que o Flamengo quer o Hugo Souza de volta. E por isso o Flamengo tá querendo melar a negociação envolvendo Hugo Souza e Corinthians. Só que tá lá no contrato que o Corinthians tem que pagar 800 mil euros para ter o Hugo Souza em definitivo e os 800 mil euros devem ser pagos em 4 prestações. O Flamengo não tem que reclamar em relação a isso, né? O Flamengo está querendo o dinheiro à vista. É claro que o Corinthians, se quiser, o Corinthians tem a opção de pagar o dinheiro à vista, né? Como em qualquer compra, você pode pagar parcelado, você pode pagar à vista. Está no contrato que o Corinthians tem o direito de pagar parcelado em 4 vezes. A partir de janeiro, a primeira parcela, os 800 mil euros. Então, por que o Corinthians tem que pagar à vista se ele pode pagar parcelado, né? Agora, é o seguinte, o Flamengo não está aceitando as garantias do Corinthians, as garantias financeiras do Corinthians. E eu já falei sobre isso, o Corinthians colocou a Brax como garantia financeira. A Brax é uma empresa de publicidade de estádios, né? Uma empresa de publicidade de placas de publicidade de estádio. O Corinthians tem uma parceria com a Brax, colocou a Brax como garantidora, nesse caso, financeira, mas o Flamengo não está aceitando essas garantias. O Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo no próximo domingo pela Copa do Brasil. O Corinthians que abra o olho com o Flamengo vai fazer de tudo para melar esta negociação envolvendo Hugo Souza e Corinthians. Por quê? Porque o Flamengo quer o Hugo Souza de volta, né? O Flamengo viu que fez besteira em abrir mão do Hugo Souza, né? Tratou o Hugo Souza como lixo quando emprestou o Hugo Souza para o Corinthians. Não queria utilizar o Hugo Souza foi contratado pelo Corinthians e jogou muita bola, está jogando muita bola. Hoje talvez seja o melhor goleiro do Brasil. Quem está jogando mais bola do que o Hugo Souza no Brasil? Eu pergunto a você, torcedor corintiano, né? Certamente não tem goleiro jogando mais do que o Hugo Souza no Brasil. E aí o Flamengo cresceu o olho e está querendo o Hugo Souza de volta. Só que pelo contrato o Corinthians pagando os 800 mil euros, em 4 vezes, parcelado em 4 vezes, o Corinthians terá o Hugo Souza em definitivo. O Corinthians não vai dar mole, não vai abrir mão de contratar o Hugo Souza. Mas esta novela continua e eu estou ficando irritado com essa novela que está ficando muito chata. O Corinthians tem que abrir o olho com relação a isso. E quero falar também sobre o Augusto Melo. O Augusto Melo voltou a falar sobre o assunto da Sociedade Anônima do Futebol. Vivem dizendo no Corinthians, principalmente
os conselheiros do Corinthians, alguns conselheiros que são da oposição do Corinthians, dizendo: o Augusto Melo quer transformar o Corinthians em SAF, quer vender o Corinthians. E o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, criticou de maneira veemente os rumores com a possível transformação em clube empresa. E citou e disse que isso não vai acontecer, né? Diz que não vai acontecer. O Corinthians não vai virar SAF, segundo ele. Né? Pelo menos na gestão dele, ele diz que ele não admite isso. Que diz que o Corinthians é do povo. O Corinthians é de 35 milhões de torcedores fanáticos e que está trabalhando para eles, para os 35 milhões de torcedores fanáticos. Então, disse mais uma vez que podem esquecer esta história de SAF. O Corinthians não vai virar uma sociedade anônima de futebol. O Augusto Melo já tinha se manifestado a respeito e voltou a falar no assunto. Mas vira e mexe, alguém toca no assunto, toca no tema sobre essa questão de sociedade anônima de futebol. Diga-se de passagem, eu também sou absolutamente contra. Acho que o Corinthians não tem que virar SAF, o Corinthians não tem que ter dono. O Corinthians é um time muito grande, o dono do Corinthians são os 35 milhões de torcedores. Concordo com Augusto Melo, né? Que faz muita besteira, mas nesse ponto de vista ele está correto, ele está fazendo o direito, ele está agindo de maneira correta, pelo menos na minha opinião. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês mais um pouco, né? Corinthians que está aí se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro, que acontece essa semana, né? Contra o Atlético Paranaense em casa. Um jogo muito difícil para o Corinthians, mas não importa a dificuldade. Chegou o momento do Corinthians conseguir realmente os resultados. Precisa dos 3 pontos na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, principalmente por se tratar de um jogo em casa, né? A arena deve estar lotada e o Corinthians deve ter novidades para esse jogo. Além do Thales Magno aí reaparecendo, treinando já com a bola, tem o retorno de Alex Santana, José Martinez, que voltou mais cedo da data FIFA, né? Então o Corinthians vem com novidades para essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Thales Magno foi visto hoje no CT, ao lado do Alex Santana. Ambos que estão se recuperando de lesão, mas já estão treinando com a bola, participaram do treinamento tático do Ramon Dias, né? E o Corinthians deve ter essas novidades aí para o jogo contra o Atlético Paranaense. Memphis Depay é outro que se cuidou bastante nessa pausa da data FIFA, deve aí ter mais uma titularidade, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, ao lado do Yuri Alberto, eles que jogaram muito bem contra o Internacional. Infelizmente a vitória não veio, né? Mas o desempenho foi muito bom, a torcida gostou muito do Memphis Depay e Yuri Alberto no comando de ataque. Tem Thales Magno, né, para entrar nesse time, tem Igor Coronado, Garro, tem o Corinthians aí treinando bem forte para chegar bem firme nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que é nessa semana, na quinta-feira, né? Corinthians vai enfrentar aí o Atlético Paranaense na quinta-feira. Jogo complicado pro Corinthians, né? Às 8 horas da noite, dia 17. O Atlético Paranaense não vem bem, não ganha de ninguém, mas sabe como que é, né? É desses jogos que eu tenho medo do Corinthians, porque tenho mais confiança no Corinthians contra o Flamengo do que contra esses times que estão ruins, né? Que o Corinthians é incrível como para esses times que estão ruins ele perde pontos. Mas tomara que quinta-feira seja diferente e que o Corinthians entra com tudo aí para conseguir os 3 pontos no jogo contra o Atlético Paranaense. Os bastidores do Corinthians muito agitados fora de campo. Hugo Souza continua nessa novela aí com o Flamengo. O Flamengo querendo dificultar cada vez mais a vida do Corinthians, né? Para contratar o jogador em definitivo. Tem o presidente do Cuiabá expondo aí o Corinthians, que diz o presidente do Cuiabá que ele foi vítima de um golpe do Corinthians. Pesado isso, hein?
E até uma reunião no Conselho do Corinthians está sendo estudada aí para ver essas situações, né? Então, Corinthians está com o bastidor fervendo. Dentro de campo também as coisas não estão boas. O Corinthians continua na zona do rebaixamento, 18ª posição. Mas bom lembrar que o Corinthians está em 2 semifinais, né? Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Corinthians tem chance de conseguir um título ainda nesta temporada. Vocês acreditam que o Corinthians consiga um título nesse ano ainda, fiel? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!